Você já se perguntou por que alguém que claramente tem sentimentos por você, alguém que você sabe que pensa em você, ainda assim não entra em contato? Você sabe que ele anseia por você. Você consegue sentir, a energia está lá, a conexão é inegável. E ainda assim, silêncio, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum esforço. Por quê? Sou Andréa Vermonte, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Porque o que vou te dizer agora é algo que pouquíssimas pessoas têm coragem de encarar de frente. O ego está no comando. É ele que está ditando as regras. O desejo por si só não é suficiente para fazer um homem agir. Os sentimentos, sozinhos, não determinam o comportamento. Se determinassem, ele já estaria te ligando. Mas há uma batalha acontecendo dentro dele. Uma parte quer nada mais do que estar perto de você, falar com você, fazer parte da sua vida de qualquer forma possível. E então há a outra parte, aquela que está aterrorizada, aquela que sussurra. Se você entrar em contato, você se expõe. Se você mostrar o quanto a quer, você perde o poder. Homens são ensinados, direta ou indiretamente, que controle é sinônimo de força, que quem se importa menos vence. E para muitos homens, essa lição está tão profundamente enraizada que, mesmo quando eles desesperadamente querem entrar em contato, eles se detêm. Não porque não se importam, mas porque se importar demais parece perigoso para o senso de identidade deles. Isso os faz sentir fracos, vulneráveis. E a vulnerabilidade é um risco que eles não sabem como assumir. Você pode pensar, mas por que ele precisa encarar isso como fraqueza? Se ele gosta de mim, por que não simplesmente age? Porque para muitos homens, mostrar o quanto se importam parece como entregar o controle. É como entrar no desconhecido sem nenhuma proteção. E a verdade é que muitos homens não aprenderam a ser fortes sem o ego os protegendo. Eles não aprenderam que a confiança real não está em reter afeto, está em ter a coragem de expressá-lo. Então, em vez disso, ele joga esse jogo interno. Ele se convence de que, se esperar o suficiente, talvez você entre em contato primeiro. Talvez você seja quem fecha a distância, para que ele não precise arriscar seu orgulho. Ou ele se diz que, se mantiver distância, o anseio por você passará, que se ignorar o suficiente, os sentimentos desaparecerão. Mas aqui está o ponto crucial. Eles não desaparecem. Esse desejo permanece, ferve, persiste. E ainda assim, o ego dele se recusa a deixá-lo agir. E é aqui que tantas mulheres ficam presas em um ciclo doloroso. Você sente a energia dele, você percebe que ele quer entrar em contato, mas não o faz. Então você começa a se questionar: eu fiz algo errado? Ele não se importa o suficiente? Talvez se eu apenas desse um sinal, ele se sentisse seguro para dar um passo. Mas é exatamente aí que você precisa ter cuidado. Porque no momento em que você começa a assumir a responsabilidade de fazê-lo sentir seguro o suficiente para agir, você começa a negociar contra o seu próprio valor. Um homem que verdadeiramente te valoriza não vai deixar o ego impedir que ele apareça para você. Ele não vai brincar com os próprios sentimentos apenas para manter uma ilusão de controle. Quando um homem é verdadeiramente confiante, ele não vê suas emoções como algo a suprimir, ele as vê como algo que vale a pena agir. E é esse o tipo de homem que você quer, não o que está tão preso no próprio ego que se convence de que é melhor sofrer em silêncio do que arriscar mostrar que se importa. Então, o que você faz?
Você espera, envia aquela mensagem, dá um pequeno empurrão para que ele sinta que tem permissão? Não. Você deixa ele resolver sozinho. Porque um homem retido pelo ego não é um homem que está pronto. Se ele não superar o próprio orgulho, ele não é capaz do tipo de relacionamento que você merece. O que você faz é permanecer no seu poder. Você reconhece que o silêncio dele não é um reflexo do seu valor, mas da luta interna dele. E você não se rebaixa para corresponder à energia dele. Porque o tipo de amor que você quer, o tipo de amor que é real, que é mútuo, que é construído sobre força e respeito, não requer jogos de ego, requer coragem. E se ele ainda não tem essa coragem, então ele simplesmente ainda não chegou lá. E esse não é o seu problema para resolver. Você já notou como alguns homens agem como se tivessem tudo sob controle, mas no momento em que as emoções entram em cena, eles desaparecem? Não é porque não sentem nada por você. Na verdade, muitas vezes é exatamente o oposto. Quando um homem anseia por você profundamente, quando você tem um domínio sobre a mente dele de uma forma que ele não consegue sacudir, é exatamente quando ele se afasta. E não porque não te quer, é porque ele está aterrorizado de perder o controle. Na minha prática clínica, ao longo de décadas trabalhando com pacientes e estudando a mente humana, observei repetidamente esse padrão. Homens são ensinados, consciente ou inconscientemente, a manter controle sobre suas emoções, suas carreiras, sua ambição. Existe uma regra não escrita de que precisar demais de alguém é fraqueza, que a vulnerabilidade é perigosa. Então, quando um homem se vê ansiando por você, de tal forma que seus pensamentos voltam a você toda vez que ele está sozinho, quando a sua presença começa a ditar o humor dele, quando o simples pensamento de perder, você cria um nó no estômago dele. O primeiro instinto nem sempre é se mover em direção a você. Às vezes é recuar, porque dar um passo em direção a você significa entrar no desconhecido. E o desconhecido é onde o controle se perde. A maioria dos homens gosta de sentir que está liderando sua própria vida, que está escolhendo, não sendo escolhido. Mas no momento em que ele começa a ansiar por você, no momento em que percebe que você tem um poder sobre ele, começa a sentir que não está mais no controle. E isso é aterrorizante. Ele sabe que, se entrar em contato, estará se expondo, estará mostrando suas cartas. E se o fizer e você não corresponder com o mesmo nível de intensidade, e se você tiver a capacidade de machucá-lo, e se ele for tudo a jogo e você mudar de ideia, isso não é apenas sobre romance, é sobre sobrevivência. Os instintos dele estão dizendo: fique no controle, não deixe outra pessoa ditar suas emoções, não arrisque ser aquele que se importa mais. E então ele se retém. Ele se diz: se ela me quer, ela virá até mim. Ele se convence de que, se apenas esperar o suficiente, talvez o anseio diminua. Talvez ele consiga superar você. Talvez você desapareça no segundo plano como um pensamento passageiro. Mas aqui está o que ele não percebe. Resistir ao impulso de entrar em contato não faz o anseio desaparecer, só o intensifica, só aumenta a tensão. Ele luta contra o impulso pensando que é uma forma de força, quando na verdade é uma forma de esquiva. E aqui as coisas ficam ainda mais complicadas. Quanto mais ele resiste, mais começa a acreditar no próprio ato. Ele começa a enquadrar a história na mente de uma forma que protege o ego. Em vez de admitir para si mesmo que está evitando você, porque tem medo do que sente, ele se convence de que talvez simplesmente não precise tanto de você. Talvez você não seja a pessoa certa. Talvez, se fosse para ser, não se sentiria tão vulnerável, tão assustador.
Ele racionaliza o medo em lógica. E depois de fazer isso, entrar em contato parece ainda menos provável, porque agora ele construiu um argumento inteiro na cabeça sobre que por que não deveria. Mas lá no fundo, tarde da noite, naqueles momentos em que a guarda dele está baixa, quando ele está rolando o telefone, pensando se deve ou não te enviar uma mensagem, quando ouve uma música que o lembra de você, quando se pega repassando a forma como você riu de algo que ele disse. Nesses momentos a verdade emerge. Ele anseia por você, ele te quer, mas tem medo de querer demais. E é aqui que muitas mulheres ficam presas na pergunta errada. Você começa a se perguntar: se ele me quer, por que não está entrando em contato? Mas essa não é a pergunta real. A pergunta real é: por que você está esperando por alguém que está com muito medo de entrar no que verdadeiramente quer? Por que você está colocando seu poder nas mãos de alguém que ainda está lutando contra os próprios medos? Porque um homem que está verdadeiramente pronto, um homem que não tem medo de perder o controle da maneira certa, não vai deixar seus medos ditarem as ações. Ele assumirá o risco, entrará em contato, aparecerá. A realidade é que o controle é uma ilusão. Amor, conexão, química real, nada disso existe num espaço de controle. Os homens que tentam lutar contra seus sentimentos, suprimir seu desejo, recusar-se a entrar em contato, porque têm medo de parecer fracos, eles não estão no controle. Eles estão apenas presos no medo. E você esperando que eles ajam, você está caindo nessa mesma armadilha. Então, aqui está o que você precisa entender. Um homem que verdadeiramente quer estar com você encontrará um jeito de estar com você. Não porque está livre do medo, mas porque está disposto a atravessá-lo. Porque ele entende que o que tem a ganhar é maior do que o que pode perder. E se ele não fizer isso, se ele deixar o medo vencer, então ele já perdeu algo muito maior do que o controle. Ele perdeu a chance de vivenciar algo real com você. E essa é a perda dele, não a sua. Se ele está esperando que você corra atrás, não é porque não te quer. É porque está tentando inclinar o equilíbrio do poder a favor dele. O que estou prestes a compartilhar é algo que venho observando ao longo de décadas de prática clínica e pesquisa sobre a mente humana. A atração nem sempre é sobre quem deseja quem. Muitas vezes é sobre quem está disposto a agir nesse desejo. E para alguns homens, o jogo real não é apenas sobre gostar de você. É sobre ver se conseguem fazer você provar o quanto gosta deles. É uma dança de controle, de posicionamento, de ego. Se ele percebe que você está interessada, que você sente a faísca, ele pode sentar e pensar: vamos ver o quanto ela está disposta a fazer por mim. Vamos ver se ela vai mandar mensagem primeiro, se vai tentar me conquistar, se vai manter a conversa. E no momento em que você morde essa isca, no momento em que entra nessa dinâmica onde começa a perseguir, algo muda. O poder se inclina. E de repente, em vez de estar em pé de igualdade, você se encontra constantemente e tentando chamar a atenção dele, mantê-lo engajado, descobrir o que ele quer. A ironia é que ele provavelmente te quer, provavelmente pensa em você, se pergunta sobre você, talvez até cheque suas redes sociais para ver se você está bem sem ele, mas não entrará em contato. Não porque não anseia por você, mas porque quer que você sinta tanto a ausência dele que seja você quem cede primeiro. Deixa eu te perguntar algo. Você realmente quer estar numa posição onde precisa provar seu valor para alguém que já conhece o seu valor? Porque é disso que esse jogo se trata. Não é sobre amor, não é sobre química e certamente não é sobre destino. É sobre controle. É sobre uma pessoa decidir que prefere ser o prêmio
do que o perseguidor. E no momento em que você entra nesse jogo, você reforça a ideia de que a sua atenção é algo que ele pode apenas sentar e esperar. Mas vamos virar o jogo por um segundo. O que acontece quando você não corre atrás? Quando você não entra em contato primeiro? Quando você não desempenha o papel que ele está esperando de você? É aí que as coisas ficam interessantes. É aí que você descobre se ele estava genuinamente interessado em você ou apenas no sentimento de ser desejado. Se ele realmente te valoriza, se ele genuinamente anseia por você, então a sua ausência não passará despercebida. Ele sentirá. Ele vai se perguntar por que você não é quem está preenchendo o silêncio, por que não é você quem está fazendo o esforço. E se ele nunca entrar em contato, então você já ganhou. Porque agora você sabe que ele não estava interessado em você como pessoa, apenas na validação que sua perseguição lhe daria. Vejo tantas pessoas presas nesse ciclo, esperando que alguém haja, esperando que o silêncio se rompa, analisando cada pequena interação, cada mensagem que chega tarde ou não chega, como se contivesse algum significado oculto. Mas a verdade é simples. Se um homem verdadeiramente te quer, ele vai fazer isso saber. Ponto. Um homem que genuinamente valoriza uma conexão não fica sentado arriscando perder alguém incrível apenas porque quer ser perseguido. Ele não deixa o orgulho impedir que ele entre em contato. Ele não joga jogos quando sabe o que quer. Então, se ele não está ligando, se não está mandando mensagem, se não está tomando uma atitude, apesar de o quanto anseia por você, a pergunta real não é por que ele está fazendo isso, é porque você ainda está esperando por ele também. Ao longo de décadas estudando o comportamento humano, identifiquei um padrão que se repete de forma quase universal. Não é somente o ego ou o medo do presente que impede um homem de agir, é o peso do passado não resolvido. Às vezes não se trata de você, é sobre tudo que ele ainda não processou. Aqui está o que acontece. Ele te conhece, sente algo inegável e por um momento pensa: isso poderia ser diferente. Talvez você desperte algo nele que ele não sentia há muito tempo. Talvez nunca. Mas em vez de entrar nisso, ele hesita. Não porque não quer, mas porque querer isso traz à tona tudo mais. Mágoas passadas, fracassos, decepções, medos. As coisas que ele pensava ter enterrado de repente surgem à superfície. E em vez de enfrentá-las, em vez de reconhecê-las e avançar, ele recua. Não porque você não é suficiente, mas porque ele não lidou com o que veio antes de você. As pessoas não gostam de admitir isso, mas bagagem não resolvida é um dos maiores destruidores de relacionamentos em potencial. Ele pode ansiar por você de uma forma que parece quase insuportável, mas se estar com você significa confrontar partes de si mesmo que ele não está pronto para encarar, ele vai sabotar isso antes mesmo de começar. Ele vai se conter porque avançar exige um trabalho emocional que ele ainda não fez. E aqui é onde fica complicado. Ele pode nem perceber que está acontecendo. Pode se convencer de que é o timing, que não tem certeza de seus sentimentos, que precisa focar em outras coisas. Mas lá no fundo é medo. Medo de que a história se repita. Medo de que, se permitir te querer completamente, perderá o controle, será magoado ou, pior, falhará em algo que realmente quer. Somos programados para nos proteger. A mente sempre priorizará a segurança em detrimento da realização. Se ele passou por algo doloroso, um relacionamento passado que terminou mal, traição, rejeição, sua mente vai enxergar o desejo como perigoso. Então, mesmo quando ele anseia por você, mesmo quando cada parte dele quer entrar em contato,
Algo dentro dele diz: não vá por aí, porque ir por aí significa arriscar ser vulnerável novamente. Significa se abrir para a possibilidade de dor. E algumas pessoas preferem sentar no anseio do que arriscar experimentar outra decepção. É aqui que a maioria das pessoas trava. Pensam, se ele realmente me quisesse, superaria tudo isso. Mas aqui está o que preciso que você entenda. As pessoas não simplesmente superam coisas que não processaram. Você não pode acelerar a cura. Você não pode forçar alguém a estar pronto. E é aí que erramos. Pensamos que, se apenas mostrarmos o quão bom poderia ser, se formos pacientes o suficiente, se amarmos o suficiente, ele de repente perceberá o que está perdendo. Mas não funciona assim. A prontidão não é sobre você, é sobre ele. Não importa o quanto ele anseia por você, se ele não fez o trabalho interior, ele encontrará uma maneira de manter distância. E isso não tem nada a ver com o seu valor ou o que você traz para a mesa. Trata-se de saber se ele está num lugar onde pode de fato se permitir ter isso. Pense desta forma. Imagine alguém que esteve com fome por dias. Não fez uma refeição de verdade há muito tempo. Agora você coloca um prato lindo e nutritivo na frente dela. O que ela faz? Você pensaria que mergulharia, certo? Mas às vezes não. Às vezes ela hesita, porque comer novamente significa reconhecer por quanto tempo esteve sem comer. Significa lembrar da dor da fome, da privação. E essa percepção pode ser esmagadora. Então, em vez de abraçar o que está na frente, ela recua. Não porque não quer, mas porque aceitar isso à força, a confrontar o quanto esteve com fome. É isso que acontece com alguém que não curou. Ele pode ansiar por você, mas agir nesse anseio significa reconhecer tudo que não enfrentou. E isso pode ser aterrorizante. É mais fácil sentar no anseio do que entrar em algo que requer coragem emocional. É mais fácil mantê-la como uma bela ideia do que como uma pessoa real que exige esforço, consistência e vulnerabilidade. Então, o que isso significa para você? Significa parar de internalizar a inação dele como reflexo do seu valor. Significa parar de esperar que ele acorde e perceba o que está perdendo. Significa entender que você pode ser tudo o que ele sempre quis, e ainda assim ele não agirá nisso se não estiver no lugar certo para receber. E esse não é o seu problema para resolver. Você merece alguém que não está apenas atraído por você, mas pronto para você. Alguém que não está apenas ansiando por você em silêncio, mas de fato disposto a fazer algo a respeito. E quanto mais você investe em alguém que não está aparecendo, mais está se ensinando que o anseio é aceitável, que o quase é suficiente. Mas não é. Você não precisa de alguém que sonha com você. Você precisa de alguém que escolhe você toda única vez. Há uma diferença entre ser desejada e ser escolhida. Um homem pode ansiar por você, te desejar, pensar em você constantemente e ainda assim nunca agir, nunca ligar, nunca mandar mensagem, nunca aparecer. E você começa a se perguntar: se ele me quer tanto, por que não está aqui? Mas aqui está a verdade difícil. Às vezes você é a fantasia dele, não a realidade dele. E essa distinção é tudo. Veja, a fantasia é fácil, é sem esforço. Na mente dele, ele pode te ter da forma mais perfeita. Você é a mulher com quem ele sonha quando está deitado na cama à noite. Você é a imagem que aparece na cabeça dele quando ouve uma música no rádio ou vê um casal caminhando na rua. Ele anseia por você em sua imaginação, porque nesse espaço ele não precisa fazer nada, não precisa fazer esforço, não precisa arriscar rejeição. Pode te manter num lugar seguro e intocável, onde você permanece perfeita, onde ele nunca precisa confrontar a realidade
do que significa estar de verdade com você. Mas a realidade exige algo mais. Exige ação, exige esforço, exige que ele se coloque em jogo e arrisque ser vulnerável. E é aí que tantos homens travam, porque para trazer você para a realidade, para fazer de você uma parte real da vida dele, ele precisa fazer o trabalho, precisa pegar o telefone, te mandar uma mensagem, arranjar um jeito de te ver, aparecer de forma consistente. E no momento em que faz isso, ele não consegue mais controlar a fantasia, não consegue editar as partes da vida que não se encaixam na versão idealizada de você. Ele precisa lidar com a mulher real, confusa, lindamente complicada que você é. E se não estiver pronto para isso, não dará um passo à frente. Aqui é onde muitas pessoas erram. Pensam: se ele me quer tanto, então em algum momento ele vai fazer um movimento. Mas não é assim que funciona. Um anseio sem ação é apenas um pensamento. É uma indulgência momentânea, um sentimento fugaz que lhe dá uma emoção, mas não muda nada. E você não está aqui para ser um pensamento fugaz na cabeça de alguém. Você está aqui para ser valorizada, priorizada e perseguida no mundo real. O problema é que quando você é a fantasia de alguém, pode parecer real. Você sente o desejo dele. Você capta vislumbres do interesse dele e se convence de que é só uma questão de tempo antes que ele finalmente ceda. Mas os dias passam, depois as semanas e então os meses, e você percebe que tudo esteve na cabeça dele. Ele viveu 1000 momentos com você em sua mente, mas nenhum único na vida real. E é aí que o perigo reside. Porque se você se permite ser parte da fantasia de alguém por muito tempo, você começa a viver nela também. Você começa a esperar, começa a guardar espaço para alguém que nunca reclamou aquele espaço. Começa a esperançar que um dia ele vai acordar e finalmente fazer algo sobre o que sente. Mas a verdade é, se ele quisesse, teria feito. O que realmente está acontecendo aqui é que ele está escolhendo o conforto da imaginação em vez do esforço do amor real, porque o amor real é inconveniente, exige aparecer quando é difícil, ter conversas que podem ser desconfortáveis, tomar decisões que exigem coragem. E nem todo homem está pronto para isso. Alguns homens preferem se apegar às fantasias porque elas não exigem nada deles. Uma fantasia não exige responsabilidade. Uma fantasia não exige mudança. Uma fantasia não pede compromisso, crescimento ou que ele saia da zona de conforto. Mas você pede, e é por isso que ele permanece exatamente onde está, preso entre ansiar por você e nunca realmente te ter. Então, o que você faz com isso? Você para de alimentar a ilusão de que um dia ele vai aparecer, quando as ações dele já mostraram que não vai. Você para de ler nas entrelinhas das mensagens pela metade sinais mistos, esperando que signifiquem mais do que significam. Você para de confundir potencial com realidade, porque o potencial não faz você se sentir vista. O potencial não te traz flores. O potencial não aparece quando você precisa de alguém. A realidade, sim.